Ainda nesse mesmo espírito, querido, abra tua Bíblia em Colossenses 2. Colossenses 2, verso 6. Verso 7 também. Deixa a Bíblia aberta. Deixa ela aí, preparada. Semana passada nós começamos uma série falando sobre enraizado. Quem lembra? Ótimo. A gente vai dar continuidade hoje nessa série. Enquanto eu limpo meu óculos, eu vou dar uma introdução para quem não veio. Pode se sentar, fique à vontade. Você está na casa do Pai. E nós estávamos falando semana passada sobre ser enraizado. Enraizado na oliveira cultivada, que é Jesus. Porque por mais que nós naturalmente somos, como diz o texto de Romanos 11, oliveira brava ou zambujeiro, como tiver na sua versão, nós estamos enxertados numa oliveira cultivada. E o zambujeiro tem frutos amargos, como diz a palavra, são frutos ruins, não são frutos bons para consumo. Porém, nós, ainda que oliveiras bravas, não teríamos por natureza, por causa do pecado, frutos bons, por estarmos enxertados em Jesus, que é a oliveira cultivada, o ramo de Jessé, nós produzimos frutos bons. Até aqui tudo bem? Esse é o bem breve resumo do que a gente falou semana passada. E eu até fiquei de falar isso, acabei esquecendo por Deus direcionou a ministração para outro lado. Cabe a nós, cada vez que a gente observa que está tendo um fruto de oliveira brava, revisar o nosso enxerto. Que sentido? Quem sabe a nossa oliveira cultivada, ela está ali produzindo seus nutrientes, a sua seiva, a água, o alimento para aquele ramo que foi enxertado. Porém, aquele ramo está um pouquinho fora do lugar e não está recebendo isso. E nesse momento que a gente precisa parar e revisar os nossos enxertos. É nesse momento que a gente precisa parar e revisar, porque se a gente está voltando a produzir frutos ruins, frutos amargos, é porque o nosso enxerto está fora do lugar. E está na hora de ver se esse ramo está saindo do lugar. E aí a gente entende quando Jesus fala lá em João 15,5, quem permanecer em mim dará fruto. Porque um ramo enxertado, ele pode, com o tempo, com o vento, ele pode sair do lugar se não estiver bem preso. E aí Jesus fala, né? Quem permanecer dá fruto. Então sempre tem que revisar se aquele ramo que foi colocado enxertado, ele está no ponto, ele está na posição, se ele não saiu, se ele perdeu o contato com a oliveira cultivada. Hoje a gente vai dar continuidade sobre esse tema enraizado, hoje eu chamei de parte 2, porque eu vou falar algo que a gente precisa estar enraizado também. E esse elemento da vida cristã, se ele estiver bem enraizado, ele produz uma vida de bons frutos. Que elemento é esse? Chama-se fé. O título de hoje é Uma fé radical produz uma fé enraizada. Então, para você que está anotando, vou repetir. Uma fé radical produz uma fé enraizada. O texto base é Colossenses 2, 6 e 7, mas antes eu quero dar uma introdução. Nos tempos que nós vivemos hoje, é algo muito comum entenderem que ser radical é algo muito negativo. É muito normal quando fala assim, não, aquela pessoa é uma pessoa radical. Geralmente está levando para o lado negativo. Não, porque aquele lá é 880, não tem meia conversa. Ele é radical. É frio, ele não é nem morno, né? Jesus fala, né? Não seja frio. Tomara que seja frio ou quente, você é morno. Ou seja, Jesus já estava dizendo, vivam radicalmente, quando ele fala em Apocalipse. Seja morno, seja frio ou quente, mas não morno. Mas quando a gente está falando de fé radical nesse sentido, não é uma questão de ser negativo. O radicalismo dos tempos de hoje, aí fora, tá? Ele leva sempre para o lado negativo. E por que eu estou dando tanta ênfase para isso?
Porque muitas vezes falam que uma pessoa radical é uma pessoa que tem falta de moderação, falta de equilíbrio. Mas não é o caso de quando a gente usa o radical da maneira correta. Se a gente for para o dicionário, de onde vem a palavra radical? A palavra radical vem da sua raiz do latim radicalis. E é desse início, desse tronco do radicalis, o latim tem uma outra palavra chamada radix, com X no final, que vem a palavra raiz. Então, quando eu falo de uma fé radical, eu estou falando de uma fé enraizada. Porque quando a gente fala sobre ter raízes, na verdade nós estamos falando sobre ter origens. Ter uma história. Se a gente for pegar a história das nossas vidas e for andando passos para trás, a gente vai descobrir de que raiz a gente veio. Se a gente pega a nossa história ministerial, a sua ou a minha, eu vou usar a minha como exemplo. Eu vou dando os passos para trás, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, e assim sucessivamente eu vou descobrindo de onde vem a raiz do qual hoje eu estou inserido, enxertado. Então, quando eu falo de fé radical, eu não estou falando de uma fé sem equilíbrio, eu estou falando de uma fé enraizada. E aí, olhando para esse motivo, olhando para essa ótica do original da palavra radical, eu consigo entender melhor Colossenses 2, 6 e 7. O que diz lá em Colossenses 2, 6 e 7? Tá funcionando aí? Não, né? Tá, tudo bem. Não tem problema. Acompanha na sua Bíblia aí, enquanto a gente lê aqui junto. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Verso 6. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Em outras palavras, assim que você já começou a tua jornada com Deus, é importante que você venha a ser um cristão radical. E eu não estou falando daquele estereótipo de cristão radical, aquele tipo que fica no meio da rua gritando, berrando, vermelho do sol, vermelho tentando gritar, com aquela veia saltando no pescoço, desequilibrado, se esgoelando, orando, pregando, seja lá o que for. Não é esse tipo de cristão que eu estou falando. Porque esse é o estereótipo do cristão sem equilíbrio. Mas ele não é radical. Ele não está enraizado. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O apóstolo Paulo aqui em Colossenses 2 fala que na verdade, quando você diz sim para Jesus, é o momento de ser radical. Porque agora você tem uma raiz. E agora você está enraizado e edificado nele. Deixa eu te falar uma coisa. A proporção e o tamanho da sua frutificação estão diretamente relacionados com a proporção e o tamanho da sua raiz. Vou repetir essa frase. A proporção e o tamanho da sua frutificação estão diretamente relacionados à proporção e o tamanho da sua raiz. Vou dar um exemplo. Já viram falar naquele parque nos Estados Unidos das sequoias? Árvores gigantescas que dão 12 andares de altura. Imagina um prédio de 12 andares. A árvore tem esta altura. Imagina a espessura daquele tronco. Tem uma foto, se você colocar no Google depois em casa, sequoias, e ver, tem uma foto em que eles cortaram um túnel no meio da árvore e passa literalmente um carro. De tão grande que é aquela árvore. E ali eles dizem assim que a proporção desta árvore, do solo para cima, são 12 andares. Ela tem a mesma proporção do solo para baixo. Então ela tem 12 subsolos. À medida que ela cresce 12, 13 andares, o subsolo vai descendo. 12, 13, 14. E eles conseguiram medir a data de quando que aquelas árvores foram plantadas. Algumas delas foram plantadas nos tempos de Jesus Cristo.
Olha que loucura pensar que enquanto Jesus andava pela Galileia, aquelas árvores de mais de 12 andares de altura eram brotinhos. Estão lá até hoje. E se você tem uma árvore com essa altura, 12 andares, com essa espessura, ela tem os mesmos 12 andares de profundidade. E aí eu te pergunto, a tua vida hoje tem quantos andares para cima? E quantos andares para baixo? A tua vida não pode ter muito subsolo se não tem muita altura. Da mesma forma, não pode ter muita altura se não tem raiz. A pilha está acabando aqui. Agora sim. Pronto. É assim que funciona. Beleza. Então a gente entra no próximo pensamento. Se a partir do momento que eu tenho uma raiz de 12 metros de profundidade, que eu também tenho uma árvore com, 12 andares de profundidade, e uma árvore com 12 andares de altura, qual é a função dessa raiz? A função da raiz, a gente aprendeu na escola, são duas funções. Primeiro, prover nutrição. A raiz vai nutrir a árvore para que a árvore venha então produzir frutos. E segundo, a raiz provê estabilidade. A raiz vai prover uma estabilidade para que essa árvore se mantenha em pé. Já pensou? Uma sequoia de 12 andares de altura. Vamos fazer uma conta aqui bem, como a gente costuma dizer em engenharia, né, Gerson? No saco de pão, né? 12 andares, 3 metros por andar vezes 12, nós estamos falando de 39, quase 40 metros de altura. Quer ter uma dimensão de como é isso? Esse vão aqui, ó, até essa, onde começa a parede cinza aqui, tem 4 metros. Essa já 10 vezes isso. Agora, pensou uma árvore que tem 10 vezes essa altura e tem uma raiz de 1,5 metro? Um ventinho de 10 km por hora põe ela abaixo. Já pensou uma árvore que tem 40 metros de altura, uma raiz de 1,5 metro? Agora pense o contrário. Pode ser um brotinho de 0,5 metro, mas ele tem lá 40 metros de profundidade. Pode vir o trator que for, que não vai sair do lugar. O que eu estou tentando dizer para você com isso? Tua vida cristã, tua vida com Deus, enquanto ela não crescer para baixo, não cresce para cima. O que é o crescer para baixo? É criar raiz. É ir para o secreto, ter tempo de meditação, tempo de devocional, leitura da Bíblia, orar em casa. Também fazer isso em casa e fazer na igreja. Mas se eu não tenho um tempo em casa, o meu ministério visual não vai aparecer. Tem muito crente, tem muito evangélico que é guiado por emoções, porque só tem uma emoção radical e não uma fé radical. Ele pode ser intenso nas emoções, mas ele tem só uma emoção radical. Quando nós sabemos que temos uma fé radical e não uma emoção radical, a gente descobre isso em Hebreus 11:1. A fé é a certeza. Algumas traduções podem dizer segurança. Outras podem dizer firme fundamento. Eu vou ficar com essa, firme fundamento. A fé é o firme fundamento. O que é a raiz para uma árvore?
o fundamento, a base. A fé é a base, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos. Esperar tem tudo a ver com esperança. É uma verdade que a fé vem daquilo que é a tua esperança. De novo, tua fé vem daquilo que é a tua esperança. A tua esperança acontece na mente. Quanto mais a tua mente é renovada pela palavra de Deus, mais probabilidade você tem de ter uma esperança que se alinha com a vontade de Deus. Eu vou dizer de novo. Quanto mais a sua mente é renovada pela palavra de Deus, mais probabilidade você tem de ter uma esperança que se alinha com a vontade de Deus. Quando você tem uma esperança que se alinha com a vontade de Deus, existe um determinado momento em que aquela esperança se materializa no teu espírito como uma certeza. Por isso que normalmente quando você conversa com homens e mulheres de Deus que carregam muita fé, e eles trazem relatos, trazem histórias, testemunhos desta fé, desta época, em que ele estava diante de uma impossibilidade, e Deus deu a ele uma fé para romper o sobrenatural, ou um milagre. E você pergunta para ele: como que você sabia que Deus ia curar? Como que você sabia que Deus ia prover? Como você sabia que Deus ia abrir uma porta? Como você sabia que Deus ia prover finanças que você precisava? E normalmente a resposta é: eu já sabia. Eu simplesmente sabia. E isso sim é fé. É difícil até escrever, porque não acontece na mente. Nunca acontece na mente. Portanto, a gente não consegue necessariamente explicar racionalmente, porque é algo que acontece no espírito e você sente aquela substância. Ele é um firme fundamento, uma segurança, uma prova, uma substância daquilo que é invisível. Quando você olha para a fé, que é algo invisível, se alinha com aquilo para depois ver a manifestação daquilo. A fé radical, ela tem 2 componentes. Está anotando? Vamos lá. Vamos descobrir o que é uma fé radical com 2 componentes. Como é que eu sei se eu tenho ou não uma fé radical? Primeira coisa, a fé radical te faz propenso a obedecer sem entender. Vou repetir. A fé radical nos faz propenso a obedecer sem entender. Olha como isso é poderoso. Lá em Hebreus 11:7, fala sobre Noé. Diz que quando ele foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, coisas que ainda não se entendiam. Agora imagina, Deus aparece para Noé, um cara já velho, já na terceira idade, com seus filhos tudo casado, vida tranquila. E aí Deus fala para esse homem que mora no meio do deserto. Aí Noé, é o seguinte, presta atenção. Você é homem justo, o povo aqui não é justo, mas você é meu homem justo e eu quero que você venha e construa um barco bem grande para mim. Olha, vamos de novo. Noé, já na terceira idade, filhos grandes, filhos casados, morando no meio do deserto. Deus pede para ele construir um barco. Aí ele para e pensa, mas Senhor, eu não estou entendendo. Eu moro no meio do deserto. Eu não estou entendendo. Estou a quilômetros do deserto. Eu estou a quilômetros da primeira praia. Não tem praia perto. Como é que eu vou levar esse barco para a água? Aí Deus responde assim, Noé, não se preocupa com a água, que eu faço a água chegar aqui. Nem que seja por cima. E ele estava num período em que ninguém sabia o que era chuva.
Se você for ver lá nos tempos bíblicos, antes de Noé, tem um versículo que a gente passa correndo assim, que a gente nem presta atenção quando está lendo. Fala assim, ó. Durante esses tempos, Adão e Eva, Caim e Abel, Sete, tal, Lameque, Noé. Durante essa genealogia toda, a terra só era molhada de um jeito. Orvalho. Ninguém nunca tinha visto fechar o tempo, ficar cinza e chover como faz todo santo dia em Curitiba. Ninguém tinha visto isso. E aí Deus chega para Noé e fala: constrói um barco no meio do deserto. Agora você entendeu por que chamavam Noé de louco, né? Não tinha água, não chovia, não fazia nada. Mas ele foi lá, sem entender, e fez. Esse conceito de água cair do céu só passou a existir depois do dilúvio. Obviamente que Noé não tinha a estratégia de Deus. E ele obedece mesmo assim. Ele constrói a arca para salvar sua família. E o texto diz que por meio da fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O próximo versículo, Hebreus 11, 8, fala de outro homem que obedeceu sem entender. Abraão. Abraão já era um empresário, já tinha suas posses, já tinha seus bens, já tinha suas terras, tinha seu gado, tinha seus funcionários. Estava vivendo muito bem na casa do seu pai. Mas aí, ele com 75 anos de idade, foi chamado por Deus. Ele estava tranquilão na terra dos antepassados, na terra que era do pai dele. E Deus chega para ele e fala 4 coisas. Abraão, primeiro, eu vou fazer uma aliança com você. Abraão, segundo ponto, eu vou te dar uma nova geração. Abraão, terceiro ponto, eu vou te dar uma nova terra, uma terra física, geográfica. E 4, Abraão, eu vou fazer de você bênção para as nações. Imagina Deus chegar para Abraão, para um senhor de 75 anos de idade, que não tem como entender uma coisa dessa. Quando ele fala, principalmente quando ele fala a parte da nova geração, né? Ele era estéril. Abraão e sua esposa eram estéreis. Não tinha como ter uma geração depois deles. Mas ele, sem entender, ele foi chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde ele receberia como herança. Ele nem sabia para onde estava indo, mas ele foi na fé. Muitas vezes eu não entendo onde o Senhor está nos levando, onde o Senhor está me levando. E muitas vezes eu diria que isso é uma unanimidade. Porque nós, como seres humanos, seguidores de Cristo, entendemos que muito de nossa vida foge do nosso controle. Eu acho que esse é o nosso principal problema. A gente quer controlar tudo. Ai, Senhor, o Senhor mandou eu fazer isso aqui, mas eu não sei. Foge do meu controle. Deus me mandou fazer, mas foge do meu controle. Eu não sei o que vai acontecer. Deus me mandou orar pelo enfermo na rua. Foge do meu controle, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí eu te devolvo a seguinte pergunta: e cadê tua fé radical então? Porque se você demonstra fé radical, você vai olhar para uma pessoa mancando na rua e vai orar por ela, ela vai ser curada na hora. Porque a nossa função, como eu já falei algumas vezes aqui, primeiro a gente dá o passo, depois Deus cria o caminho. Quem está entendendo? Nós não conseguimos controlar tudo. Você e eu não conseguimos controlar tudo. Sabe por quê? Porque nós temos uma limitação de perspectiva. Quando pensamos racionalmente, então, parece que a fé radical é uma fé burra. Pensando com a cabeça, sim, parece que é uma fé burra. Por quê? Porque eu obedeço sem entender. Ah, mas não é por isso que as pessoas então não respeitam. Então deve ser por isso que as pessoas não respeitam os cristãos. Porque muita gente não respeita os cristãos porque pensa, esse cara aí, cristão, ele é gado. Aquele que vai seguindo sem entender, sem inteligência, sem ter razão. Já ouviram esse termo? Ah, fulano é gado. Segue sem entender. Só é seguidor. Só vai atrás.
Só que se a gente for inverter a ótica, não aqui, mas aqui, a gente vai entender que não é essa expressão. Na verdade, para pensar isso. Uma pessoa que obedece sem entender, ela não é gado. Uma vez que você entende que nós, seres humanos, temos uma perspectiva limitada, nós temos um entendimento limitado, e nós não temos controle dos fatores que acontecem conosco aqui nessa terra. Entenderam? Se eu não controlo os fatores que me cercam, se eu não consigo enxergar além dos meus limites, e se eu não consigo entender além dos meus limites aqui, então eu não sou gado. Eu tenho uma fé radical. E se você concorda comigo que se a gente não controla a perspectiva, tem limite na perspectiva, tem um limite no entendimento, e também a gente não controla os fatores ao nosso redor, você também concorda comigo que Deus é um Deus bom? E se você concorda que Deus é um Deus bom, então você concorda comigo que Deus é um Deus infalível? E se você concorda comigo que Deus é um Deus infalível e bom, quando Deus fala, mesmo que a gente pense que Ele está atrasado, Ele cumpre. Se você concordou com tudo que eu disse até aqui, com a primeira parte e a segunda parte, e isso fez sentido para você, obedecer mesmo sem entender, é porque você entende que a tua perspectiva é limitada, e você obedece porque você tem uma fé num Deus que é infalível. E é justamente isso que Noé fez, é justamente isso que Abraão fez, é justamente isso que Paulo faz referência para esse tipo de território onde a gente está falando, em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Todo mundo aqui quer ter a paz de Deus, certo? De novo, todo mundo aqui quer ter a paz de Deus, certo? Você quer ter a paz de Deus? Eu quero ter a paz de Deus. Só que a paz de Deus, Paulo menciona em Filipenses 4:7, é uma paz que excede todo o entendimento. É como pegar um dicionário e querer enfiar na cabeça. É uma paz que não cabe dentro da nossa mente. Quando nós somos reféns do nosso próprio entendimento para ter tranquilidade na vida, para achar que teremos paz e alegria, na verdade nós não estamos acessando a paz de Deus. Nós estamos acessando uma paz racional, uma paz no sentido humano. A paz de Deus excede todo entendimento. É justamente essa paz que te espera quando você abre mão daquilo que está no seu controle. E você é guiado pelo Espírito a lugares onde o teu entendimento não acompanha a tua obediência. É nesse território aonde não faz sentido, mas você é obediente, e é só nesse território onde as coisas não têm razão humana, mas você foi obediente para dar um passo de fé. Quando você chega naquele lugar, então você tem a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento é só para aqueles que estão dispostos a dar passos de fé. Passos de fé radical. Além do entendimento humano, além das perspectivas humanas. O apóstolo Paulo entende que Deus não é um Deus que te chama dando garantia. Ele nunca vai chegar para você e dizer assim: olha, se você me seguir, eu garanto saúde. Se você me seguir, eu vou garantir riqueza. Se você me seguir, eu vou te garantir muita influência nas redes sociais. É só olhar. É só olhar como Jesus chamou os discípulos. Ele falou para eles assim, ó, vem, me segue. E eles ouviram Jesus falando, recrutando seus discípulos. Vem cá, me segue. Para uns ele falou assim, larga suas redes.
Larga teu trabalho e me segue. E esses caras não falam assim, deixa eu ir lá ver com o RH, o que tem de benefício. Tem férias? Será que tem FGTS? Será que tem algum benefício tipo 13º? Será que tem alguma garantia, participação nos lucros? Não. Aqueles 12 largaram tudo e foram seguir Jesus sem nenhuma garantia. E pausa, parênteses. Não estou dizendo chegar amanhã no teu trabalho e pedir demissão do teu chefe. Tá bom? Me entendo. Não é para chegar amanhã para o teu chefe e falar assim, chefe, me demito. Porque antes de falar isso, aqui, neste púlpito, Deus ministrou a mesma coisa comigo. Porque a partir de ontem, como vocês sabem, como pastor sênior ou titular, como queiram chamar, dessa casa, eu sou responsável por esse povo. E eu me peguei falando com Deus, eu trabalho fora, eu tenho minha profissão. E agora, o que eu faço? Agora eu tenho 2 profissões, né? Porque eu sou pastor e sou arquiteto. E eu pensei em meter o pé no meu trabalho. Juro para vocês. Confesso. Eu falei assim, Deus, eu não vou dar conta de guiar o teu povo. E eu não vou conseguir trabalhar com a cabeça na igreja. Eu vou sair. Eu vou focar na igreja. E aí, preparando o sermão aqui, Deus falou comigo. Deus falou comigo o seguinte. Cada um tem propósito e tempo certo das coisas. Existe tempo para tudo. Eclesiastes 3 está aí para deixar nenhuma dúvida. Então, quando eu estou dizendo aqui que os caras, os discípulos de Jesus, largaram tudo, não tinha nenhum benefício, não tinha férias, não tinha 10%, não tinha nada para seguir Jesus, é porque era propósito deles largarem tudo e seguirem a Jesus naquele momento. E eu não estou dizendo que amanhã você tem que largar teu chefe. Nem eu largar o meu chefe. Eu estou dizendo que aprendam a discernir dispensações. Vamos falar fácil. Temporadas. Aprendam a discernir temporadas. Porque assim, se Deus está direcionando a tua vida para o ministerial, para viver do evangelho, para ser como os discípulos, o caminho vai se abrir no tempo certo. É só lembrar o que aconteceu com Abraão, quando ele tentou abrir o caminho do jeito errado. Quando ele quis ter o filho da promessa do jeito errado. O que aconteceu? É só olhar nos jornais. A guerra que tem Israel contra os povos islâmicos. Isso aí é consequência de Abraão. Então saiba discernir as temporadas, querido. A hora certa de sair e a hora certa de entrar. Como vou dizer que bem alto e bom som para todo mundo entender. Não tome os pés pelas mãos. Faça do jeito certo com Deus no controle. Acabei de falar 2 coisas aqui. Visão limitada, perspectiva limitada e entendimento limitado. Não tente fazer as coisas pela sua visão pessoal e não tente fazer as coisas pelo seu entendimento pessoal. Entendidos? Fecha parênteses. Esses discípulos não tinham garantia. Mas eles largaram tudo, largaram seus negócios, largaram seus empregos e seguiram a Jesus. Isso é fé radical. Largaram tudo. Porque a única coisa que você precisa é por isso que Deus fala em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Ele faz um convite para você, Ele espera que você obedeça sem entender. Segundo ponto, fé radical é você proclamar para depois experimentar. De novo, fé radical é você proclamar para depois experimentar. Em que sentido? Hebreus 11:22 conta de mais um herói da fé, a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, fala sobre José. Que, para resumir, José era o 11º filho de Abraão. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, porque os irmãos odiavam ele. Ele vai parar na casa de Potifar. De Potifar ele vai para a prisão. E da prisão ele se torna o 2º homem mais importante de todo mundo.
quando ele desenvolve uma estratégia para vencer o período de fome. E José, já no Egito, com essa estratégia funcionando, num período de muita fome, ele começa a receber nações vizinhas, povos vizinhos, querendo comprar a comida que eles tinham, porque as suas nações estavam com fome. Dentre esse povo, dentre esses povos, vêm os irmãos de José. E José faz o quê? O José faz, em vez de vender para eles, José os coloca na casa do governador do Egito. José dá a eles alimento no meio do Egito. Então, pense comigo, 70, 80 pessoas do clã de José, da sua família, do clã de Jacó, migrando da sua terra até o Egito, vindo a seus parentes, seus irmãos, família, mãe, as esposas de Jacó. E lá no verso 2, verso 22 de Hebreus 11, olha o que José fala. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu-lhes instruções acerca dos seus próprios ossos. José está falando aqui assim, olha, é o seguinte, a gente veio aqui para essa terra porque a gente estava com fome, a gente veio aqui, a gente se alimentou da comida que está com os egípcios, a gente cresceu, a gente frutificou, a gente multiplicou, mas um dia a gente vai sair daqui e eu quero que vocês catem os meus ossos e levem para eu ser enterrado naquela terra em que Deus prometeu para o meu bisavô Abraão. E aqui estava José, 400 anos antes do êxodo acontecer, dizendo que o povo ia sair do Egito, deixar de ser escravo. Isso é proclamar sem antes experimentar. Ele está falando assim, a gente vai sair daqui para a nossa terra prometida. Porque esta terra aqui, Egito, é uma terra emprestada. Não é a bênção final, é uma bênção temporária. Agora anota essa frase. Tem gente que não entra na bênção permanente de Deus, porque se acomodou na bênção temporária. Vou repetir. Tem gente que não entra na bênção permanente de Deus, porque se acomodou na bênção temporária. José, mesmo sabendo que ele não ia vivenciar isso, ele não ia estar vivo para isso, ele disse, queridos, juntem os meus ossos e levem assim que vocês saírem. Seja 200, 300, 400 anos depois, 1000 anos depois, não importa, me levem. Porque eu quero estar na bênção permanente, nem que seja morto. José já estava proclamando lá para o futuro, apontando a bênção permanente de Deus. Entenda agora, não só palavras de Deus carregam um poder, mas como as suas próprias palavras também são poderosas e também carregam poder. Em Provérbios 18, 21 fala assim, olha o que Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em outras palavras, aqueles que usam a sua língua e gostam de usar a sua língua, arcarão com as consequências da mesma. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Então essas palavras, nossas palavras, não são apenas recipientes de informação. Nossas palavras são recipientes de bênção e de maldição. Por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo 3, fala assim, meu xará. Ele fala sobre a língua. Com tua língua bendiz o Senhor, e com tua língua você amaldiçoa os homens, que são a imagem do Senhor. Da mesma boca ele fala, procede bênção e maldição. Como é que pode ser uma coisa dessa, meus irmãos? Ele está dizendo. Aí ele continua dizendo assim, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? E fazendo uma paráfrase da mensagem de semana passada, do mesmo ramo de oliveira pode sair uma oliveira amarga ou uma oliveira cultivada?
Em Tiago 3, o apóstolo compara a língua, as palavras, o gatilho de palavras, como você quiser, que sai das nossas bocas, a 4 objetos. Primeiro, o freio na boca de um cavalo. Para pensar, um freio na boca de um cavalo é um pedaço de metal pequeno, que tem o poder de frear um bicho tão selvagem, tão forte como um cavalo. Ele falou isso. Uma coisa tão pequena impacta em algo tão forte como um cavalo. Segundo ponto, ele comparou a língua ao leme de um navio. Pensa num transatlântico. Pensa num navio de cruzeiro. Pensa num navio cargueiro, gigante, enorme. A direção desses navios, enormes, gigantes, é guiada por um simples leme. Tudo depende de onde esse leme está virando. Um simples trabalho de engenharia, simples não, né, modo de dizer, né? Comparado ao tamanho do transatlântico, do navio, o leme é muito pequeno. Mas um pedaço da engenharia, comparado a esse grande navio, determina a direção daquele navio. O apóstolo também comparou o terceiro ponto. A língua a uma fagulha, a um fogo, a uma faísca, que pode crescer e se tornar uma chama, uma labareda, um incêndio e queimar uma floresta inteira. E 4. Ele chamou a língua de uma fonte de água. E a gente pensa fonte de água, a gente até pensa assim, não, uma fonte de água é um riachinho, né? Não, é o olho d'água. Literalmente, o olho d'água. É o buraco onde a água brota e vira um riacho. É onde tudo começa. Eu fiz uma vez, em 2012, uma trilha lá no Pico Marumbi. E a gente chegando no Pico Marumbi, pessoal da igreja, tá? Todos os meninos da igreja. Doideira. Tudo sedentário subindo no Pico Marumbi, pense. Enfim. E a gente chegando lá em cima, acabou a nossa água. A gente achou o primeiro olho d'água que tinha e encheu os cantis. E era literalmente assim, ó. Saía o olho d'água, e você colocava a mão embaixo e levava pro cantil. Porque era muito pouca água, você tinha que esperar fazer uma conchinha para pôr no cantil. Então ele está falando que a língua é esse olho d'água, que é pequeno. Mas na outra ponta de um olho d'água tem o rio Nilo, tem o rio Amazonas. Na outra ponta tem o rio Iguaçu. Pode começar pequeno, mas olha o tamanho, a proporção que toma. Nossas palavras são poderosas. Mesmo que pareçam pequenas palavras, elas têm um efeito gigantesco. Quais são as palavras que você declara dia a dia? Palavras negativas ou palavras positivas? Palavras que levam morte ou palavras que levam vida? Entenda uma coisa. Sua boca é o local da confissão. Como assim, pastor? Nossas palavras não são simplesmente frequências sonoras. Nossas palavras não são frequências de áudio. Nossas palavras são a expressão das nossas imagens mentais. Traduzindo isso para um texto bíblico, a boca fala do que está cheio o coração. Por isso mesmo que lá em Romanos 10:8, e eu estou encerrando já com esse texto. Em Romanos 10:8, o apóstolo Paulo fala assim, que a mensagem está bem perto em nossos lábios e em nosso coração. E é essa mensagem que anunciamos a respeito da fé. O verso 9 de Romanos 10:9 diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E o verso 10 explica, o verso 9, pois é crendo que você é declarado justo. Ou seja, traduzindo, uma frase para você entender o que nós estamos falando. É crendo na graça de Deus, na graça salvadora, é crendo nela que você é justificado e declarando com a sua boca que você é salvo. Ou seja, eu preciso primeiro crer e depois
falar. Eu creio que sou salvo. E depois eu falo, eu professo que eu sou salvo. Nós confessamos o que está em nosso coração com a boca. Eu confesso com a boca. Primeiro você crê e depois você confessa. E muitos pensam que esse trecho aqui só se aplica quando se diz respeito ao novo nascimento. Porém, isso aqui é aplicável em todas, eu disse todas, de novo, em todas as áreas da sua vida. Você precisa ter seu coração e sua boca trabalhando juntos. Existe aí uma sinergia que acontece quando o teu coração está crendo e a sua boca está confessando. E quando existe essa sincronia, este alinhamento, algo sobrenatural pode acontecer. Muitas pessoas pensam, mas pastor, é o seguinte, eu não preciso falar nada. Eu simplesmente eu creio. Porque Jesus se importa, Deus se importa com o coração. Então, para ele só importa o coração. Ah, é? A gente acabou de ver que Romanos 8, 10, 8, 9, 10, Paulo está falando que a gente precisa crer no coração e confessar com a boca. Esse texto de Romanos 10, 9 diz que quando você confessa com a sua boca, você é salvo. E quando você crê com o seu coração, você é justificado. Apenas crendo ou apenas confessando, não teremos os resultados. Quando você escuta alguém dizer, olha lá, aquele lá fez promessa da boca para fora. Aquele lá prometeu e não cumpriu. Só prometeu. E aquele lá só promete, só fala coisa, mas nunca faz nada. O que significa isso? Significa que o fulano falou palavras desconexas com o seu coração. Se você conhece alguém assim, já sabe, você já acabou de identificar o coração da pessoa. Ela age de um jeito aqui dentro e fala outro completamente diferente. E isso não é fruto de fé radical. Você precisa de fé no coração e confissão na boca. E isso é fé radical. A fé radical fala assim: eu escolho declarar palavras de vida e não palavras de morte. E eu creio que nada é impossível para Deus. Hoje, creia, mas também confesse. E não se esqueça que a fé radical é obedecer sem entender e declarar antes mesmo de se concretizar. Fé radical é o que Deus espera de nós, para que nossas raízes venham para um lugar profundo. Para quem tiver frutificar e ter uma árvore, ela consiga permanecer em meio às tempestades da vida. Fé radical é confessar e crer. Quantos creem aqui nessa noite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos creem aqui nessa noite? Então a gente vai fazer o exercício de declarações. Como é que é isso, pastor Tiago? Um exercício de declarações é algo que a gente vai praticar aqui hoje. E vocês vão fazer isso durante a semana. E o meu desafio é o seguinte: eu quero ouvir testemunhos. Tá? Eu quero que vocês me mandem o WhatsApp na semana, ou falem comigo pessoalmente. Me liguem, talvez, não sei. Como vocês me encontrarem e perguntem como foi. Tá? Me digam como foi. O exercício é o seguinte: nós vamos aprender. Você bota uma musiquinha instrumental para mim, por favor. Tá? Nós vamos aprender a fazer declarações hoje. Como assim? Vamos usar a Bíblia e fazer declarações com base nessa fé radical. Vou dar um exemplo. Então, eu quero que vocês me ouçam. Vocês não precisam olhar para mim. Eu só vou dar exemplos. Eu vou começar, eu vou puxar a ideia. E depois você vai fazer a mesma coisa, partindo de você, sobre a sua vida. Quem me entendeu? Ok? Ótimo.
Pode soltar a musiquinha para a gente só criar um ambiente. Ô Jesus, estamos, Senhor, preparados para declarar a tua, sim, Senhor, a tua palavra. Nós vamos usar a Bíblia, nós vamos usar a palavra. Vamos usar a palavra. Tiago 1,5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de sua boa vontade, e lhe será concedida. Então eu declaro sobre a vida de vocês a sabedoria de Deus diante desses ensinamentos. Pegaram a ideia? Então vamos fazendo. Vamos fazer mais. Levítico 6,13. O fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. Declaro que o fogo do Senhor se mantenha aceso em seus corações, que nunca venha se apagar. Declaro que o Espírito Santo irá sempre te lembrar de manter a chama acesa, queimando em seu interior, e que sua busca por mantê-la acesa nunca se cesse. Vamos, queridos.